Chegamos ao terceiro capítulo da nossa série e por mais que a gente já esteja no terceiro domingo, eu sinto, ninguém me falou nada, mas eu sinto que tem gente que ainda não está entendendo muito bem o objetivo dessa série. Porque aparentemente estamos colocando no mesmo balaio as terapias, a bioquímica, a hipnose, mindfulness, junto com a fé. Pode ter dado essa impressão para você. E eu estou aqui para esclarecer que não é exatamente isso que nós estamos falando. Nós estamos numa igreja e, obviamente, que o que eu estou querendo ensinar para vocês é que a fé é a melhor alternativa de todas. Que com a fé a gente pode melhorar a nossa performance. Com a fé nós podemos ser pessoas melhores, influenciar melhor as outras pessoas e, por consequência, termos resultados melhores à nossa volta, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na nossa casa, no nosso trabalho. Então, aqui nós estamos caminhando nessa série para descobrir isso. Então, o que eu disse já desde o primeiro dia é que o que todas essas práticas e essas terapias têm em comum, inclusive com a fé, é que todos acreditam que nós podemos muito mais do que nós temos vivido. Que a nossa capacidade, da forma como fomos criados por Deus, a gente poderia estar rendendo muito mais do que a gente está rendendo hoje. Então, por causa desse tipo de sabedoria, porque todo mundo quase sabe disso, que a gente podia ser melhor do que a gente é, tem uma série de gurus que vêm nos ensinar, que escrevem livros sobre pensamento positivo, sobre como focar na sua vida para você ter um resultado melhor. E recentemente eu vi o Mário Sérgio Cortella falando de um desses gurus, né? Ele diz que ser esse tipo de guru, aqueles palestrantes, né, animados, que bota todo mundo para cima, que você sai, né, empolgado, ele falou que ser guru é fácil, porque você faz o seu livro, você prepara uma palestra, e aí sai excursionando com essa palestra para tudo que é lado, né, convencendo as pessoas. Então ele cita um desses gurus que escreveu um livro chamado Os 7 Hábitos das Pessoas Eficazes. Muitos de vocês devem conhecer esse livro. Então o cara vem lá dos Estados Unidos, muito dinheiro investido nas palestras, quem vai paga muito, aí você compra o livro, e aí você sai de lá certo de que com aqueles 7 hábitos, sua vida vai ser muito melhor. E você se dedica àquilo, são coisas ótimas, eu não estou criticando, mas você se dedica àquilo, você fica aquele ano todo tentando transformar aquelas dicas em hábitos para você mesmo, para você ser uma pessoa melhor, e o guru foi embora. Né? E você fica ali se esforçando. Ano que vem, ele volta. E aí tem outra palestra. E aí ele chega com um livro novo que chama Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Você fala, pô, mas agora já são 14, ou então assim, eu tenho que esquecer aqueles. Aí você pega aqueles 7 hábitos das pessoas altamente eficazes e fica naquilo e o guru vai embora. Aí ele volta ano que vem com um novo livro que chama O 8º Hábito das Pessoas Altamente Eficazes. E isso não tem fim. Isso não tem fim. O que é isso? O que isso diz para nós? Que a gente está querendo tirar mais de nós mesmos, descobrir mais sobre nós mesmos para a gente poder render mais. E outro tipo de terapia que eu falei aqui, a bioquímica, a química, também faz um trabalho voltado para os mesmos resultados. Está cheio de medicamentos para potencializar. Falei medicamento, alguém falou amém aqui que trabalha com medicamento. Está cheio de medicamento para potencializar as nossas capacidades. Só que também tem muito medicamento para depressão, tem muito medicamento para o humor. Acontece que esses medicamentos podem ser perigosos também. E vocês devem estar acompanhando, a crise hoje nos Estados Unidos tem ligação com medicamentos, que são medicamentos analgésicos, né, pressupostamente para aliviar a dor, mas são opioides. O que é isso? São derivados do ópio, do mesmo lugar onde vem a heroína. Então, hoje nos Estados Unidos, morre 142 pessoas por dia viciadas nesses remédios
ou na própria heroína. 142. Mais de 50 mil pessoas por ano morrem nos Estados Unidos por causa desse tipo de medicamento. Porque eles potencializam, você fica de bom humor, você está irritado, você fica bem, você dorme melhor, você fica mais criativo. Só que são drogas perigosas que estão matando gente. Então, nós cremos que temos uma solução melhor do que tudo isso, que é a fé em Jesus Cristo, né? Semana passada, eu trouxe essas coisas aqui para explicar algumas coisas para vocês. E eu disse que nós somos conhecidos pelas nossas ações. Você é conhecido pelo que você faz. Mas nós somos feitos de um subconsciente ou um inconsciente, um consciente. E aí você pensa, você filtra e isso se transforma nas suas ações. Então tudo que eu conheço de você e que você conhece de mim, é isso aqui. Eu não conheço o profundo dos seus pensamentos e eu não conheço os seus filtros. O que eu conheço são as suas atitudes. Então isso aqui se torna o seu caráter, as suas características, né? As suas ações são resultados do seu pensamento e do filtro que você coloca no seu pensamento para poder julgar. Eu penso isso, mas isso eu faço, ou isso eu não faço. Esse é o filtro que você tem, que é o consciente, para determinar suas ações. Então eu posso pensar, eu posso ficar muito irritado com um cara que me dá uma fechada na rua, e posso ter o desejo de parar o carro e socar a cara do sujeito. Só eu que tenho esses pensamentos malucos, ninguém mais pensa isso. Mas eu posso ter esse tipo de pensamento. Acontece que esse pensamento, ao passar pelo meu filtro, fala, não é conveniente, né? Eu sair abrindo a porta, brigando no meio da rua, socando os outros. Ainda mais, sou pastor, vai pegar mal. Então, o meu filtro me impede de fazer isso. Então, a minha ação é respirar e seguir em frente. Você pode ver uma moça bonita passando na rua e se empolgar com aquilo e ficar animado, mas o seu filtro vai dizer o que você vai fazer, se você vai mexer com ela, se você vai fazer alguma coisa, ou se você vai mudar o seu olhar. É o seu filtro, que às vezes se chama esposa, é o seu filtro que vai determinar como que você vai lidar com seus pensamentos. Então, pessoas que não têm filtro estão aonde? Estão nos hospitais psiquiátricos e nas cadeias. São pessoas que desprezam o filtro. A pessoa pensa e faz, mas não tem filtro. Eu quero aquilo, ou eu quero aquela pessoa, eu vou lá e pego. Roubo, mato, brigo. Pessoas sem filtro, geralmente são aquelas pessoas que têm problemas psiquiátricos, né? Ou estão na cadeia. O cara não tem filtro, não quer nem saber e faz o que dá na sua própria cabeça. Bom, nós lemos semana passada, em Romanos, no capítulo 7, o comecinho do capítulo 8, nós lemos que Paulo fala sobre isso, sobre essa luta que existe dentro de nós, entre aquilo que você pensa e aquilo que você precisa filtrar para que se transforme na sua ação. Paulo admite, o apóstolo Paulo, aquele grande conhecedor do Senhor Jesus Cristo, maior evangelista da Bíblia, o apóstolo Paulo, ele fala que dentro dele existe essa luta entre, às vezes ele quer fazer o bem, às vezes ele pensa as coisas legais, mas ele não consegue, ele fica lutando com a consciência dele. Às vezes o bem que ele quer fazer, ele não faz, mas às vezes o mal que ele não quer fazer, ele acaba fazendo. E aí Paulo nos explica que isso é por causa do pecado. Isso é a lei do pecado que vive em nós. E Paulo diz claramente que, graças ao Senhor Jesus Cristo, que veio nos libertar dessa lei do pecado. Então Paulo nos apresenta uma solução para você acabar com esse tipo de conflito, que é Jesus como seu filtro, para filtrar os seus pensamentos. Quando você recebe Jesus, Jesus passa a habitar em você, de alguma forma, você consegue não dominar os seus pensamentos, mais do que isso, você consegue refletir o pensamento de Jesus. É muito curioso, porque nós estamos falando de mente, né? E você pode estar desconfortável ainda, porque eu estou falando de mente. Quando você aprendeu lá na primeira experiência que você teve com Deus, você aprendeu que você daria o seu coração para Jesus
entrar, abrir o seu coração para Jesus habitar no seu coração. Fazendo uma ressalva, eu ainda acho essa forma mais bonita, é uma metáfora mais perfeita, que é o coração, que é onde a gente julga ter nossas emoções. Mas se a gente for pensar bem, talvez as nossas emoções tenham mais a ver com essa parte do que com o nosso coração carne, né? A questão ficou assim, coração, porque o coração é o que determina que você está vivo. Se você vê uma pessoa caída no chão, na rua, a primeira coisa que você vai é ver o pulso dela. Você não vai encostar sua orelha na testa para ver se o cérebro está emitindo sinais, né? Você vai ver se ela está com pulso. Se ela está com pulso, ela está viva. Mas a medicina avançou e a gente sabe que hoje a pessoa pode sobreviver sem o coração, né? Com máquinas bombando sangue para o corpo. Então, quando a Bíblia fala de transformar a nossa mente, eu acredito que as nossas emoções têm mais a ver com isso do que o órgão coração. Mas continua com essa metáfora porque eu acho mais legal, porque você imagina, eu fiquei pensando, né? Se a gente fosse mudar isso, aí o cara faz um gol lá, em vez dele fazer um coraçãozinho, ele tem que fazer assim um cérebro, né? Na câmera, né? Fazer um cérebrozinho assim, não. As emoções continuam no nosso coração mesmo, vamos continuar usando essa metáfora. Mas o que eu queria que você refletisse é sobre o que Paulo está falando. É a transformação da nossa mente. A gente não se acomodar, não se conformar com as coisas desse mundo, mas transformar a nossa mente. É isso que Paulo nos ensina. Bom, eu quero continuar dizendo uma outra coisa importante para vocês, que eu espero que depois no final faça todo sentido. Você sabia, porque eu falei de bioquímica, falei de química no começo, você sabia que há pouco mais de 180 anos atrás, portanto, talvez o meu tataravô ainda estivesse vivo, há pouco mais de 180 anos atrás, a expectativa de vida das pessoas era de 37 anos. Sabia disso? A Jane, por exemplo, já seria uma pessoa na terceira idade, né? Ela é novinha assim, mas se 37 é o limite, né? Eu já não estaria mais aqui. A expectativa de vida era essa. Sabe por quê? Porque as pessoas não acreditavam que pudesse existir bactérias, micro-organismos, porque isso não era visível. Então as pessoas adoeciam e elas tinham a certeza que aquilo ali ou era coincidência, um azar, ou então era um castigo de Deus. Mas parava aí. E parava aí a própria ciência. A ciência parava aí. A ciência tinha uma teoria que chamava abiogênese, que significa uma vida não biológica, que as coisas brotam espontaneamente. Quer dizer, você deixa lá um copo de... Você deixa água no vaso por 2 meses, aparecem umas larvas, elas simplesmente, do nada, apareceram. É assim que a ciência, não estou falando de religiosos, não estou falando da igreja. A ciência acreditava nisso, que a vida surgia do nada. E aí, aldeias inteiras, epidemias, morriam. E aí eles julgavam ser um castigo de Deus para aquela região, porque o povo era pecador. Ou então, um simples azar. Tá, até um cientista, um homem muito sábio, chamado Louis Pasteur, ele descobriu os micro-organismos. Ele comprovou que existiam micro-organismos que causavam as doenças. E aí ele desenvolveu a pasteurização, a gente começar a lavar a mão antes das refeições, etc. E aí descobriu, até chegar na cura dessas doenças, na criação da penicilina, que são medicamentos que matam esses micro-organismos. Mas o que acontecia é que as pessoas não acreditavam no que elas não podiam ver. Está acompanhando? A pessoa não acredita. Se eu não vejo, não existe. Certo? Então, isso aí eu não sei explicar, isso cria sozinho. Se eu não vejo, é porque não existe. E assim era. Bom, a fé é algo que você não vê. A fé é algo como o amor. A fé é algo como o vento. Você não vê,
mas você sente os efeitos daquilo. Não é porque você não vê o amor, que se eu perguntar aqui se você acredita no amor, eu tenho certeza que no mínimo 70% das pessoas vão levantar a mão e falar, eu acredito no amor. Eu olho para o meu filho, eu olho para a minha esposa, eu olho para a minha mãe, eu sei que existe alguma coisa que eu não consigo ver, que me move. A fé é assim, você não consegue ver. Eu não sei se quando Jesus passa a habitar no nosso ser, se existe uma região física onde ele habita, se é no coração, ou se é nos pensamentos, no cérebro, nessa região toda, ou se é no todo. Não dá para você, por enquanto, talvez um dia, como a gente conseguiu enxergar os micro-organismos, talvez um dia a gente consiga ver as emoções. Não estou querendo ser pessimista, talvez possa acontecer, mas hoje a gente não consegue ver. Mas não é porque você não consegue ver que aquilo não é real, que aquilo não é real. Então, o que eu quero dizer com isso? Que uma mente liberta por Cristo, ela faz duas coisas diferentes da maioria das pessoas. Uma mente liberta por Cristo, ela crê no impossível e ela confia no Deus do impossível. Uma mente liberta por Cristo, liberta dos traumas, onde se coloca Cristo como a sua referência, como seu filtro, uma mente liberta por Cristo, ela crê no impossível e ela confia no Deus do impossível. O que significa isso? Se você se dedicar a caminhar com Jesus, a crescer num relacionamento com Jesus Cristo, como eu disse desde o primeiro dia, a salvação é gratuita, não exige esforço nenhum de nós, para você ser salvo e você ir para o céu. Mas a caminhada com Jesus, o discipulado, às vezes, nos obriga a mudar de opinião, ou mudar nossos hábitos. Então, o crescimento, o desenvolvimento no conhecer de Jesus Cristo, que é o que vai te libertar, te capacita para crer no impossível e confiar no Deus do impossível. Semana passada eu falei muito sobre Pedro. Pedro era um homem comum, muito comum, era um pescador, assim como alguns de nós são pessoas extremamente simples. Eu sou uma pessoa que eu me considero uma pessoa extremamente simples. Pedro era semi-analfabeto, ou acho que era até analfabeto mesmo, Pedro. Foi aprendendo um pouquinho depois na caminhada. Então, um homem extremamente simples, que foi crescendo nesse relacionamento com Jesus Cristo. Ele aprendia um pouquinho, patinava um pouquinho, tinha coisas que ele queria abrir mão, outras ele demorou um pouquinho mais. E ele foi tendo essas experiências com Jesus, crescendo, caminhando, um passo aqui, outro passo ali. Um dia ele viu uma coisa maravilhosa, creu, realmente o Senhor é o Filho de Deus. Em seguida, numa outra experiência, ele já ficou com medo, já desacreditou. Você sabe dessa história. Pedro não tinha o que nós temos acesso hoje, que é o Espírito Santo vivendo dentro dele, porque o Espírito Santo só foi enviado depois que Jesus ressuscitou. Então, Pedro tinha que lidar com as suas convicções. Então, ele aprendia, cria, daqui a pouco ele escorregava, e assim ele foi crescendo num relacionamento com Jesus Cristo. E aquele homem simples foi capaz de tocar o impossível. Nós falamos no primeiro dia, ele andou sobre as águas. Isso está além da física, da metafísica. Como assim você andar em pé no mar, né? Ainda no mar revolto? Pedro, nós dissemos semana passada, curou doentes, expulsou demônios. Ele tocou o sobrenatural, o impossível. Pedro orou e uma mulher chamada Dorcas ressuscitou, ela já estava morta. Aquele homem simples orou e aquela mulher ressuscitou. O caminhar com Jesus, o próprio Jesus falou, se vocês caminharem comigo, se vocês aprenderem de mim, vocês vão poder fazer o que eu faço e até mais. Olha, a gente está aí tentando desenvolver nossas potencialidades. Olha o que Jesus falou, a gente pode fazer o que ele fez e mais. Pô, isso deveria nos animar muito a caminhar com esse Jesus. Isso nos deveria
conduzir para um discipulado, um crescimento. Não deveria ser tão difícil abandonar esse ou aquele hábito que está te atrapalhando, porque é o que Jesus prometeu, que a gente ia conquistar essas coisas. Então eu quero ler para vocês um trecho onde isso fica muito claro, mas antes eu quero contar duas experiências que você tire a conclusão que você quiser, bem curtinhas. Uma eu narrei com calma recentemente aqui para vocês, numa das pregações, que aconteceu comigo, com a minha família, em janeiro, aquela tempestade que aconteceu aqui em Londrina, uma tempestade brutal na minha casa, no nosso bairro ali, o negócio foi muito feio, e um vento absurdo começou a derrubar árvores, e a água entrava pelas janelas, arrancando o telhado dos vizinhos, foi muito forte mesmo ali na Zona Leste, onde eu moro. Foi uma tempestade muito forte. E eu contei aqui para vocês, meus filhos estão aqui para testemunhar, que quando a coisa ficou mais feia de tudo, já estavam uns 15 minutos de tempestade, a gente entrou no meu escritório, as crianças estavam apavoradas, nós demos as mãos e fizemos uma oração. Deus, por favor, acalma essa chuva. Eu ainda falei, as crianças estão com medo, o da vizinha estava gritando. Falei, por favor, acalma essa chuva. E eu contei para vocês. Em 1 minuto, a chuva parou. Em 2 minutos, abriu o sol. Você não precisa acreditar nisso, se não quiser. Você pode até dizer assim, foi coincidência. Eu não me arrisco a falar nada sobre isso. Estou narrando exatamente o que aconteceu. Para mim, no meu coração, Deus ouviu a minha oração naquele momento e interferiu. Eu creio isso. Mas aí você pode dizer assim, mas você é pastor, talvez você está mais perto de Deus, você tem um telefone vermelho, ele atende rapidinho. E eu vou te provar com essa leitura de hoje que não é isso, que não tem nada a ver isso. Nada a ver. E a outra experiência curtinha, hoje, na primeira oração minha da manhã, eu falei, Deus, manda uma chuvinha, porque a gente está com problema no ar-condicionado, para que à noite o pessoal não fique com tanto calor. Tá bom a temperatura aí, não está? Estou falando sério, eu fiz essa oração hoje de manhã. Então, se você trouxe a sua Bíblia, abre no livro de Tiago, lá no finalzinho da Bíblia. Depois de Hebreus, antes de Pedro, lá no finalzinho da sua Bíblia. Tiago, no capítulo 5. E Tiago, ele conta aqui para nós uma história do Velho Testamento. E eu vou contar a história para vocês aqui, resumidamente. Elias era um profeta de Deus do Velho Testamento, e na época de Elias, surgiu um novo rei chamado Acabe, e era um homem que não era temente ao Senhor, desprezou as coisas de Deus, casou com uma mulher profana, que adorava outros deuses, e Acabe construiu postes a Baal, que era o deus de uma outra seita, né? E desprezou as coisas de Deus, e o povo de Deus estava sofrendo muito na mão de Acabe. Então Elias fez uma oração para que não chovesse mais, para que parasse as chuvas naquela região, para que o Acabe pudesse ver Deus agindo, falando, vocês vão passar apertado agora, para que vocês aprendam a glorificar o Deus verdadeiro. Então Elias fez essa oração e durante 3 anos não caiu uma gota de chuva. 3 anos passados, ele sentiu no seu coração de orar de novo, orou e veio a chuva. Então Tiago é irmão de Jesus, irmão de sangue de Jesus Cristo. E ele no seu livro, no livro de Tiago, ele fala sobre essa experiência de Elias. Mas preste muita atenção, porque tem um ponto muito importante no que eu quero contar para vocês. Tiago, capítulo 5, versículo 17, diz assim, Elias orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Outra vez orou, e o céu enviou chuva, e a terra produziu seus frutos. Você, no seu coração, está pensando assim, mas era Elias, né? Era Elias. Se o pastor Paulo tem um telefone vermelho,
Elias tinha uma conexão direta, né, com Deus. É o profeta Elias, né, não é um cidadão comum. Né? É assim que talvez esteja passando pela sua cabeça. Mas olha como Tiago começou esse versículo, essa instrução. Tiago diz o seguinte: Elias era o quê? Humano como nós. Elias era humano como eu e como você. E ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e o céu enviou chuva. O que a gente pode aprender com isso? Quando Jesus fala que a gente pode fazer as coisas que ele fez e muito mais, Jesus está falando sério. É um cidadão comum, como eu e você. Eu não sou em nada melhor que você. Em nada. E, segundo Tiago, Elias também não era nada melhor do que nós todos. Ele era um cidadão comum, com pensamentos, com filtro, com ações, humano. Mas que tomou uma decisão de crer no impossível, que parece impossível, né? Eu vou orar e 3 anos não vai chover? Ele creu no impossível e confiou no Deus do impossível, a ponto de fazer a oração e a chuva não veio. Numa outra ocasião, o próprio Tiago estava falando sobre esse poder, e ele toca num ponto, que é o ponto mais importante que eu queria compartilhar com vocês hoje. Tiago fala assim: e a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. O que Tiago está falando, meus irmãos? Com toda a honestidade do meu coração, o que Tiago está falando para mim e para vocês todos nessa noite? Tiago está falando que se você buscar o Senhor, se tornar um discípulo de Jesus, como diz aquela música do Que Demais, mesmo que às vezes você caia, se levante, caia, ninguém está falando de perfeição, longe disso. Ninguém está falando de perfeição. A gente está falando de você ter um objetivo, de você buscar, de você estar caminhando na direção de Jesus. Tiago está falando, se você for um discípulo de Jesus, você pode orar por si mesmo ou por qualquer doente, e essa doença vai embora. Alguém crê nisso? Pode falar amém? Amém. Eu creio de todo o meu coração. De todo o meu coração. No versículo seguinte, Tiago fala assim: portanto, olha que interessante, confessem os seus pecados uns aos outros. O que Tiago está querendo dizer? Querido, você quer acessar o melhor que Deus tem para você? Começa a agir. Faz alguma coisa. Acerte a sua vida. Porque não faz sentido, né? Se sua vida estiver toda torta e você não está nem aí com as coisas de Deus, não participa do corpo de Cristo, não só quer o seu benefício para você mesmo, não faz sentido essas coisas acontecerem com você, porque aí a coisa fica meio desconectada. Agora, Tiago está falando assim: haja, faça alguma coisa. Não é perfeição, mas faça alguma coisa. Confesse os seus pecados uns aos outros, orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então, qual que é o nosso desafio? Qual que é o nosso desafio? Primeiro, buscar conhecer esse Jesus. Nos colocarmos diante de Jesus, com o coração ou com a mente abertos. Falar dos nossos defeitos, nossos problemas. Perdoar as outras pessoas, perdoar a nós mesmos, estender o perdão aos outros, acertar a nossa vida, trabalhar para ser um discípulo de Jesus, conhecer Jesus. E aí Tiago está deixando claro, esse poder que estava em Jesus, esse mesmo Espírito está em você, e ele pode transformar a sua vida, e ele pode fazer com que você acesse o impossível.
E Tiago está falando, se você estiver assim, alinhado com Deus, com a vontade de Deus, creia no impossível, e o impossível pode acontecer. O impossível só é impossível até acontecer. Depois que acontece, não é mais impossível. Eu gosto muito de uma frase que eu ouvi, sei lá, uns 15 anos atrás, que diz assim, por não saber que era impossível, foi lá e fez. Isso, para mim, teve muito significado, talvez seja difícil de compreender de imediato, sim, mas é como uma criança que não tem bloqueio nenhum, foi lá e fez alguma coisa. Sabe aqueles talentos absurdos que você vê hoje em dia no YouTube? Uma criança vai lá e toca uma obra de piano que, normalmente, se precisaria 15 anos de estudo para tocar, você vê um chinesinho de 4 anos tocando, ele não conhecia, ninguém falou para ele que era impossível, ele foi lá e tocou. Aprendeu. Então, é possível, a gente tem acesso a tudo isso, e foi o próprio Jesus que disse isso para todos nós. E que a gente poderia receber de Deus infinitamente mais, muito mais do que você pensa e do que você consegue calcular na sua mente. Muito mais pode acontecer com você. Então hoje eu quero encerrar o culto de uma forma bastante diferente. Eu quero chamar os conselheiros da capela aqui nesse palco, quero chamar a Jane, acho que o Rafa não está aí, quero chamar o Ednelson, o Washington, e nós vamos orar com vocês e por vocês. E eu creio de todo o meu coração, que pessoas hoje serão transformadas, pessoas hoje serão libertas, e pessoas hoje serão curadas de enfermidades emocionais ou físicas. Eu creio nesse poder, não por nós, não pela nossa oração, mas porque o Deus do impossível está conosco. Alguém mais crê nisso? Amém? Então eu vou pedir um favor para todos vocês. Eu queria que vocês ficassem em pé. E sem nenhum constrangimento, eu queria que você encostasse a mão no ombro da pessoa que estivesse do seu lado. Só encosta a mão assim. E nós vamos orar junto com vocês, crendo que o Deus do impossível está conosco. E aí a sua necessidade, você vai colocar ela diante de Deus agora, de todo o seu coração. Se a sua necessidade é emocional, se ela é física, se ela é financeira, coloque diante do Senhor agora. E faça um voto com Deus. Deus, eu quero ser um discípulo do teu Filho Jesus. E nós vamos orar com você, e Deus vai fazer o que a vontade dEle permitir fazer. Porque Ele é sábio, muito mais sábio do que nós. E eu tenho certeza que pessoas serão curadas, serão transformadas, e a gente quer ouvir depois os relatos de vocês. Pai querido, nós estamos diante de Ti, Senhor Deus. Em primeiro lugar, Senhor Deus, declarando que a Tua palavra é a verdade, Senhor Deus. Amém. E que nós precisamos, Senhor Deus, cada vez mais ter a revelação da Tua palavra, Senhor. Sim, Senhor. Para que nós possamos conhecer mais o Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia e também o Teu poder, Pai. A Tua palavra diz, Senhor Deus, que pelas Tuas pisaduras nós já fomos sarados, Pai. Aleluia. Essa é uma obra que já foi feita, Senhor Deus, lá na cruz do Calvário, Senhor Deus. Sim. E o que nós precisamos agora, Pai, em nome de Jesus, é tomar posse, Senhor Deus, dessa obra que já foi realizada, Pai. Amém, Jesus. Nós já fomos sarados, Pai, Sim. em nome de Jesus, Pai. O véu já foi rasgado, Pai. Isso quer dizer que nós temos livre acesso ao Pai. Por isso, cada um de nós temos livre acesso ao Pai. Declare agora com a sua boca: eu sou livre, eu sou curado, eu estou liberto no nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. E nós oramos para que o sangue de Cristo possa cobrir cada vida aqui, possa renovar cada mente, possa curar, libertar de cada enfermidade, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pensamos ou daquilo que nós pedimos. Amém. É assim que nós oramos em nome de Jesus
E você precisa tomar posse disso, declarar com a sua boca, renovar a sua mente em Cristo Jesus, para que com essa mente liberta, você possa tomar posse de toda a obra que já foi feita por nós na cruz do Calvário, em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor Deus, o Senhor conhece cada coração, cada vida. O Senhor conhece cada problema que cada um dos meus irmãos está enfrentando no dia de hoje, Senhor Deus. Eu sei que pessoas entraram aqui com o coração destruído emocionalmente, relacionamentos quebrados. Outros entraram aqui, Senhor Deus, com problemas de saúde sérios, apavorados, com medo. Alguns, Senhor Deus, estão enfrentando depressão. Alguns estão em crise financeira importante, Senhor Deus. Eu sei que corações estão amedrontados nessa noite, precisando de uma ajuda, precisando do Teu toque, Pai. Da mesma forma que eu sei disso, eu tenho certeza absoluta que o Senhor já está tocando essas vidas nesse momento, Paizinho. Através dessas mãos estendidas, Senhor Deus, que um está tocando o ombro do outro, Seu Espírito está passando, Senhor Deus, por cada corpo, cada vida, cada coração, cada mente, trazendo libertação, trazendo cura, Senhor Deus, e cura definitiva, Pai. Nós não aceitamos a enfermidade que veio do Satanás, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ela vai embora agora, para a glória do nome do Senhor. Nós não aceitamos traumas que o inimigo quis colocar nas nossas mentes, medos, depressões, em nome de Jesus, agora, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Nós não aceitamos que o inimigo toque nas nossas finanças, que nos roube. Em nome de Jesus está repreendido o inimigo nas nossas vidas, Senhor Deus. Que a paz, Senhor Deus, reine nesses corações, que a saúde abunde nesses corpos, Senhor Deus, e que a Tua glória seja manifestada nesse lugar, Paizinho. Nós cremos no Senhor e já agradecemos pelo que o Senhor já está fazendo, em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém e amém. Deus os abençoe muito e que vocês levem essa cura a outras pessoas em nome de Jesus para a glória do Senhor. Amém? Amém. Deus seja louvado.